graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Graças a Deus, estamos aqui com mais um vídeo, né? Com mais uma palavra poderosa da parte do nosso Senhor Jesus. Queridos, eu passei alguns dias aí sem colocar vídeos meus aqui, né? Mas estamos de volta. Vamos aqui trazer mais uma palavra aqui para nossa meditação. A palavra hoje tem por título: De que forma Deus endureceu o coração de Faraó? De que forma? Aí você pode se perguntar, né? Apesar de ver claramente na Bíblia que o Faraó tinha um coração muito endurecido, eu fico um pouco confusa quando a Bíblia diz que em um determinado momento ele queria libertar o povo israelita e Deus endureceu o coração de Faraó. Nesse caso, Deus não interferiu no livre-arbítrio da pessoa? E por que Deus fez isso? Já que Deus queria que o Faraó libertasse o povo, e era justamente isso que o Faraó queria fazer quando Deus o endureceu o coração dele. Por favor, vamos aprender aqui sobre isto. Eu quero esclarecer aqui para você, né, ajudar você a entender melhor isto. Caro amigo ou amiga que está nos assistindo aí, vamos avaliar junto essa questão biblicamente para tentarmos entender a atitude de Deus nesse caso. De fato, parece algo muito estranho, porém você verá que as coisas se encaixam perfeitamente dentro da justiça de Deus, ok? Certo. O que significa então? O que significa dizer que Deus endureceu o coração de Faraó? Primeiro, podemos perceber que, diante das pragas enviadas por Deus ao Egito, o próprio Faraó endureceu o coração por 6 vezes, né? Você vai ver isso lá no Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 13, depois capítulo 7, versículo 22, de Êxodo, né? Depois Êxodo 8, versículo 19, 8, versículo 32, capítulo 9, versículo 7, e pulando lá para o versículo 34 do capítulo 9 do livro de Êxodo. Êxodo significa saída, né? Pronto, isto, amado, já nos mostra o nível de maldade desse tirano que, mesmo vendo claramente a mão de Deus agindo, ele não dava o braço a torcer, pois confiava que seus deuses, né, e também se considerava ele próprio um deus. É que os reis naquela época eles se consideravam um deus, né, o deus das duas coroas, deus das duas terras, e assim sucessivamente. Eles acreditavam em muitos deuses, né? Eles achavam que aqueles deuses, porque eles viam, porque estavam vendo, aqueles deuses, né, de prata, de ouro, de bronze, aquelas coisas, eles achavam que iria salvar ele. E quando Moisés falou de um Deus, né, invisível, e eles agora ficaram, né, coração endurecido, como que diz, com esse Deus a gente não vê a face dele, como que ele vai nos salvar, né? Em segundo lugar, amado, em 3 das pragas enviadas, das chagas do gafanhoto e das trevas, nós observamos que Faraó sente o poder de Deus e dá sinais de que iria libertar o povo, né, aquele povo israelita. Porém, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Lá no capítulo 9, versículo 12, capítulo 10, versículo 20, capítulo 10, versículo 27 de Êxodo. Somente na última praga, Faraó libertou definitivamente os israelitas, né? Foi ali quando eles praticamente expulsaram os israelitas de lá. Já tiraram, já saíram já com ouro, com prata ali. Os egípcios ficaram tão apavorados que não queriam nem ver eles ali mais. Eles mesmos deram, né, de boa vontade assim, para que os hebreus, os israelitas saíssem de lá, né, às pressas. Em terceiro, amado, dito isto, agora temos a aplicar,
temos que aplicar ali o que significou o ato realizado por Deus de endurecer o coração de Faraó. Alguns entendem erroneamente que Deus obrigou a Faraó a fazer algo que era pecado, no caso, ir contra a própria ordem dele, mesmo de libertar, né, os israelitas. Ou seja, Deus mandou o Faraó libertar o povo, Faraó queria libertar o povo e o próprio Deus não permitiu que Faraó liberte, né, o povo. Não ficaria confuso, não? Ficaria, claro. Isso fere o princípio bíblico ensinado em Tiago 1,13, que vai nos dizer: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Certo? Ou seja, quando Deus endureceu o coração do Faraó, em modo nenhum fez com que o Faraó realizasse o mal. Esse não é o significado de endurecer o coração de Faraó, mas agora temos um problema. O que Deus fez então? Vamos ver. Em quarto lugar, a melhor explicação para entender essa questão é que Deus retira de Faraó qualquer aspecto de sua graça comum que ainda poderia lhe dar a possibilidade de enxergar, né, o que Deus estava fazendo. Certo? A graça comum. A graça comum, amado, é a graça de Deus que é derramada sobre Deus, sobre maus e bons, e que permite que mesmo os maus tenham algumas boas atitudes. É importante observar que por 6 vezes o próprio Faraó endureceu o seu coração, né? Por 6 vezes ali, o próprio Faraó endureceu o seu próprio coração, o que demonstra uma maldade quase sem limites. Quando Deus retira ali de Faraó um pouco da sua graça que tinha, que ainda sensibilizava o Faraó a enxergar a mão de Deus, o Faraó fica totalmente entregue a si mesmo, ou seja, entregue ao seu coração que já era extremamente endurecido e mau. Esse Faraó já era mau, já era endurecido. Então Deus deixou, né? Deus ali foi entregue ali ao bel prazer, ao coração, que já ele era mau mesmo. Então, amados, nós temos algo aqui parecido em Romanos 1:24, onde Deus entrega pessoas que têm o coração totalmente endurecido aos seus próprios corações pecaminosos, o que as leva a agir, né, com cada vez mais maldade e receberem por isso uma justa punição, né? Romanos 1:24, que vai nos dizer, desculpe, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas consciências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui um dos maiores juízos que Deus pode derramar sobre homens é quando simplesmente retira deles qualquer aspecto, né? Perdão, gente, perdão. Qualquer aspecto restante da sua graça e os entrega totalmente a si mesmo. Homens nessa condição trilham um caminho destrutivo para a sua própria condenação. E quinto aqui, porque Deus endureceu o coração de Faraó? Porque toda essa situação fazia parte do plano de Deus, conforme ele explica a Moisés, né? Então, ele explica a Moisés, lá no capítulo 10, versículo 1 e 2 de Êxodo, né? Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endurecerei o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, né? E quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então Deus queria mostrar aqui, para a geração futura, que o Senhor, ele realiza milagre, que ele faz, e ele é Deus e não dá explicação. Mesmo quando os maus são deixados por Deus, amado, à mercê de seus próprios corações malignos, eles não conseguirão frustrar os planos de Deus, certo?
Antes receberão em si mesmos, a justiça de Deus como punição, assim como ocorreu com Faraó. E os planos de Deus nunca poderão ser frustrados por qualquer coração humano que esteja endurecido, mesmo o coração mais endurecido do mundo nunca poderia, né, nunca poderá ir contra a totalidade do plano de Deus. Então, nós devemos colocar isto, certo? Em mente que por mais maligno que o coração humano seja, certo? Mas que pior que o homem seja, ele não pode nunca, veja só, os planos de Deus não poderão ser frustrados por qualquer coração humano, qualquer pensamento humano. Não. Os planos de Deus, olha, quando Deus traça um plano para a vida do ser humano, é aquilo e acabou. Nada vai impedir. Pode ter certeza disso. A pessoa fala assim, mas não aconteceu isto porque fulano colocou o olho grande nisso aqui e alguém fez aquilo. Não existe. Quando Deus traça um plano, está traçado e acabou. Saiba que não existe para quem Deus abençoou, como o próprio Balaão falou, quando Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, foi chamado ali por Balaque. E Balaão fala para Balaque: como poderei eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, aquele que Deus abençoou? Então tenha certeza, irmão, se você tem uma promessa de Deus, se você tem algo, né, que o Senhor tem feito na sua vida, jamais o inimigo vai conseguir anular, aniquilar os planos de Deus na sua vida. Se você tem uma promessa para receber, que é recebida de Deus, que Deus vai fazer algo na sua vida, tenha certeza que Deus ele vai cumprir. Passe dos céus e a terra, passe o que passar, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir na sua vida. Porque nada pode impedir, nada pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Não é Faraó que vai querer, porque Deus tinha uma promessa aqui, já para Israel, que 400 anos iria tirar o povo da escravidão, iria tirar. Então, o Faraó estava tão ali habitolado aquela mão de obra dos hebreus ali no Egito, que ele não queria perder, ele não queria largar mão, né, daquela escravidão que ele recebia de graça ali, daquele povo, trabalhava de graça para ele, fazia, era objeto deles, certo? Ali do povo do Egito, do Faraó. Então, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade na sua vida, talvez você esteja. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida, mas tem algo acontecendo que parece que você vai assim e fala assim: não, isso aqui está dando tudo errado, não está conforme, né, caminhando para o plano que Deus tem na minha vida, que é para aquilo que Deus me prometeu. Não. Talvez você esteja pensando assim: Israel estava lá, os hebreus estavam lá no Egito já há muitos anos. Porém, chegou o dia da libertação. E o dia da sua vitória está chegando para a sua vida. O dia da sua libertação está chegando para a sua vida. Eu sei isso no nome de Jesus. E não é Faraó que vai impedir os planos de Deus. A sua retirada daí desse lugar de sofrimento que você está, desse lugar de tribulação que você está, de aflição, de escravidão muitas vezes, de enfermidade. Não, não é Faraó que vai impedir. Está chegando o final, está chegando o fim dos anos, fim dos dias, aquilo que Deus te prometeu está chegando para a sua vida. Fique com essa palavra e confie tão somente. Por mais que as coisas ainda estejam caminhando ao contrário, rumo ao contrário, você talvez está remando contra o vento, eu quero dizer que Deus ele vai fazer bonança na sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E fiquem todos com Deus. E um forte abraço aqui do canal Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Se inscreva aí nesse canal, deixe seu joinha, ative o sininho aí para receber notificação de novos vídeos. E que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.